Fala, viajantes! Hoje eu tenho um assunto um tanto quanto sério para falar com vocês sobre rede social. Você já passou pela situação de terminar um relacionamento ou se sentir um pouco perdido, ir no Instagram ou no TikTok, qualquer outra plataforma e buscar algum conselho, alguém que te ajude, te dê um norte? Nesses momentos de muita fragilidade, a gente costuma achar pessoas que nos ajudem muito e nos dê um norte. De fato, existem pessoas sérias que fazem trabalhos muito bons nas plataformas, mas pode ser que a gente tenha um pouquinho de azar e se depare com pessoas de má índole, mau caráter e acabe nos dando conselhos que podem vir a ser bem prejudiciais. E baseado nisso, hoje eu quero falar com vocês sobre um influencer que é muito polêmico e está passando por um processo aí bem complicado com a justiça. Provavelmente, se você não usa muitas redes sociais, talvez você não conheça essa pessoa. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Andrew Tate, que chegou a acumular aí a bagatela de seus 11 milhões aí de seguidores no TikTok. Só no TikTok. No YouTube também, no Twitter, todas as redes sociais que o Andrew tem uma turma aí de seguidores fiéis, que onde ele vai, eles vão atrás. E o buraco nesse tema é muito profundo, porque não envolve apenas pessoas adultas, mas envolve aí de menores e pessoas que estão crescendo e ainda formando a sua mentalidade. Essa parte que é a mais complicada nessa história. E aqui eu coloco um questionamento em relação aos pais hoje em dia, porque muitos adolescentes estão tendo a sua educação formada pelas plataformas de rede social. Muitos deles não estão tendo tanto assistência em casa, passam muito tempo no celular e acabam formando aí a sua mentalidade baseado em conteúdos na internet. Inclusive o TikTok é uma plataforma de ensino. Só que não é todo ensino que é exatamente aquele que a gente gostaria para os nossos filhos. Então vamos lá, quem é Andrew Tate? Vamos dar origem. O pai dele é um norte-americano, trabalhou no exército, na aeronáutica, e ele foi colocado numa missão na Inglaterra, e lá ele conheceu a mãe do Andrew. Ele era uma pessoa muito bem visada porque ele tinha um cargo de prestígio nas Forças Armadas e ele também era uma pessoa que ganhou várias competições de xadrez, portanto ele era um mestre muito, muito respeitado no mundo do xadrez. Ele então viveu um tempo na Inglaterra e lá ele conheceu a mãe do Andrew, que era uma mulher que trabalhava com eventos, buffet para casamento, festas, esse tipo de trabalho. E eles se casaram e tiveram 2 filhos, o Andrew, e ele tem um irmão também, homem. E aí eles foram para os Estados Unidos, viveram um tempo, o casamento não deu certo e a mãe do Andrew voltou para a Inglaterra. O Andrew e o irmão foram com ela, cresceram lá praticamente. O Andrew, ele relata que esse momento foi um momento muito difícil na vida dele, em que ele passou muitas privações financeiras com a mãe e com o irmão, inclusive tendo que pegar restos de comida em lojas de fast food e congelando para ter comida para a semana inteira, isso nos relatos dele. Em 2005 ele começou a treinar boxe e algumas artes marciais, colocou todo o empenho dele nisso. E esse empenho teve um resultado, ele acabou aí ganhando várias competições. Em 2009, 4 anos depois, ele começou a ficar bem conhecido no mundo das competições aí de kickbox na Inglaterra. E ele foi crescendo, galgando aí patamares maiores e ficando conhecido. Em 2016, então, ele mandou um vídeo para participar do Big Brother, edição número 17 da Inglaterra. O camarada não conseguiu ficar nem 2 semanas, porque ele já entrou causando. Ele e uma outra participante. Depois eles falaram que foi encenado, mas o Andrew pegou um cinto e bateu nela. E por conta disso, ele foi eliminado do Big Brother. Eles falaram que foi uma coisa consensual, me parece que teve algum cunho ali sexual, de pegação, foi o que eles falaram. Mas mesmo assim, pelas normas do reality, não pode ter esse tipo de contato físico. Então eles retiraram o Andrew. E durante esse período ele começou a fazer declarações um pouco polêmicas no Twitter, um pouco machistas. E ele começou a chamar atenção, começou a ganhar fama e notoriedade aí nas redes sociais. Começou a ganhar seguidores e adeptos. E aí ele teve uma sacada de mestre. Ele resolveu lançar um curso de como se relacionar, como gerir relacionamentos. Começou a vender esse curso.
pensa comigo. Uma pessoa que não tem um relacionamento, muito menos um relacionamento duradouro, o que ela tem para oferecer de aconselhamento? Eu penso assim, não sei, eu penso assim, se eu vou pedir um conselho de algo pra alguém, provavelmente eu vou buscar alguém que tenha um relacionamento de sucesso pra, né, saber como que ela conseguiu aquele relacionamento de sucesso. Agora, uma pessoa que não tem, nunca teve, ela vai dar conselhos de quê, exatamente? Desculpa, falei, me julguem. Mas fala sério, se você precisar tirar dúvidas sobre física, você não acha que a melhor pessoa a fazer isso é uma pessoa que seja graduada, pelo menos, ou um professor? Pense sobre isso um pouco. Não tô falando que as outras pessoas não entendam, porém, eu acho que uma pessoa melhor, assim, qualificada seria uma pessoa graduada naquilo ali, né? Uma coisa eu reparei, ele tem um dom, e foi isso que alavancou ele. Ele sabe falar em público, ele tem uma boa expressão, ele fala com propriedade, ele chega, ele tem presença e ele é muito bom com a câmera. Isso fez com que ele ganhasse as redes sociais. Esse talento o Andrew tem e isso não pode ser negado. Acontece que ele usou esse talento para fazer alegações muito complicadas e o pior de tudo, que eu falei aqui no início desse vídeo, o maior público do Andrew era de adolescentes. Essa aí começou a ser a complicação maior, porque começaram a ter relatos de adolescentes desrespeitando professores em sala de aula e tendo atitudes realmente abusivas dentro do convívio por conta de influência desse camarada aí. Mas, afinal de contas, o que o Andrew ensinava? Ele tem uma posição bem clara, ele fala aos quatro ventos de que ele é um homem misógino e ele tem ensinamentos bem complicadinhos aí. Eu vi uma entrevista dele na BBC e, gente, eu dei uma crise de riso porque ele falou na entrevista de que ele foi enviado por Deus e que ele tem uma mensagem aí pra humanidade. Tá, mas aí vocês ficam se perguntando, Flávia, por que é que você tem essa posição assim, um pouco desfavorável a ele? O conteúdo dele é tão tóxico e um discurso de ódio contra as mulheres tão grande que ele simplesmente perdeu todas as contas dele, tanto no TikTok, YouTube, Twitter. E aí, um tempinho aí atrás, ele estava viajando para a Romênia e uma moça de Miami que alega ter sido abusada por ele com palavras, não chegou a ser um abuso físico. Ele teria humilhado ela e feito ela passar momentos constrangedores e ela tinha bastante informação sobre ele. Ela ligou para as autoridades na Romênia e fez uma denúncia ao Andrew. E eles foram ao local em que ele estava, na casa que ele estava se hospedando ali na Romênia, e fizeram uma busca e apreensão e descobriram que o Andrew estava envolvido com tráfico de pessoas, incluindo aí mulheres menores de idade, abuso, não é legal ficar falando isso muito aqui na plataforma, mas abuso esse aí mesmo que vocês sabem, e cárcere privado. Ele foi preso e na Romênia isso aí a pena para isso é bem rígida, principalmente para tráfico de pessoas e pedô, né, com de menores. Então ele foi preso, ele e o irmão. E o que se descobriu? Que eles estavam montando uma rede, seduzindo mulheres com promessas românticas aí de casamento, de relacionamento. E quando elas se apaixonavam e se envolviam emocionalmente, eles começavam a abusar dessas mulheres. E pelo fato delas estarem aí envolvidas sentimentalmente por eles, elas não conseguiam se desvencilhar do relacionamento, sofrendo todo tipo de abuso que vocês imaginarem. Quem já esteve numa relação tóxica sabe o quanto que é difícil sair. E eles se utilizavam aí da fragilidade dessas mulheres para cometer as maiores atrocidades. Envolvido a isso, foi se descoberto também que estava com uma rede gigante aí de comercialização de pornografia online. Quando ele foi denunciado, várias pessoas começaram a aparecer, pessoas aí que estavam intimidadas, começaram a fazer denúncias. Ele ficou preso aí um tempo. Eles começaram a ligar os pontos, porque quando o Elon Musk comprou o Twitter e transformou ele em X, o perfil do Andrew Tate voltou, o perfil verificado dele voltou pro X, e foi a única plataforma que ele conseguiu acesso para continuar com as frases e os discursos de ódio dele.
em relação às mulheres. Muitas pessoas falam que a mídia pega vídeos dele e cortam e tenta manipular, mas eu acredito que nem num contexto muito grande as coisas que ele fala deixam de ser muito preocupantes. Pra que você falar que uma mulher merece apanhar, que uma mulher tem que ficar em casa obedecendo o marido, não pode ter amigos, e que um homem de verdade ele só se relaciona pra se procriar, se não for assim, é uma relação gay. Esse tipo de comentário que a gente fica assim pensando, sabe? Por conta dessa relação dele com o ex, ele começou a postar bastante apoio ao presidente Trump, colocar aí como uma pessoa de extrema direita, que a gente sabe que já fizemos um vídeo sobre o Elon Musk falando sobre isso, dessa polêmica em relação à extrema direita nos Estados Unidos. Esse assunto voltou à tona aí porque o Andrew foi transferido da Romênia, voltou para os Estados Unidos num jato particular para ser julgado ali. Eu me pergunto quem andou mexendo os pauzinhos para que ele voltasse para os Estados Unidos, porque para ele é muito benéfico a volta dele para os Estados Unidos. Porque a denúncia que se tem dele nos Estados Unidos, especificamente ali na Flórida, para onde ele foi, é apenas a acusação daquela moça que denunciou ele ao governo da Romênia, que foi uma acusação de abuso de poder e autoridade. A acusação que o Andrew Tate está sofrendo na Romênia, ela é muito mais grave do que ele tem nos Estados Unidos. E muitas pessoas estão cogitando de que o Trump, ele está apoiando ele, mas o Trump está negando e não quer se vincular de qualquer forma a esse assunto, porque uma das promessas de campanha dele foi que ele estaria protegendo o direito das mulheres e das crianças. Então, até agora, o Trump ele está querendo se afastar totalmente desse assunto, mas não se sabe quem e por que está ajudando esse influenciador a escapar do julgamento e da lei ali na Europa. Mas que tem alguém, tem. A gente só não sabe quem que é. Uma coisa é fato, eu acho que dificilmente ele vai conseguir voltar para as redes sociais, mas o estrago que ele fez já foi grande, principalmente ali na Inglaterra, onde ele é muito conhecido, ele era um influencer muito conhecido, e vai ser difícil para ele reconstruir a carreira dele da mesma forma que foi no início. Lá na Inglaterra, pais e professores, eles passaram por situações assim bem complicadas com seus filhos, por conta dessa febre, do tipo de conteúdo que ele estava pregando e os adolescentes se espelhando. E aí fica aqui o que eu comentei com vocês no início do vídeo. Quem está educando as crianças e os adolescentes hoje, é interessante que a família limite um pouco o tempo de tela dos seus filhos e conviva um pouco mais e passe os valores que vocês queiram que os seus filhos tenham ao longo da vida. Às vezes é corrido, a gente trabalha muito, paga a escola, tem que colocar comida na mesa, então acaba não sobrando muito tempo, mas vale a pena se sacrificar um pouco, passar um tempo mais aí em família. Onde é que seu filho está colhendo ali de uma fonte de conhecimento e está formando o caráter para que o prejuízo não seja maior futuramente. O Andrew Tate, ele é uma pessoa muito persuasiva e, como eu disse aqui, pra mim, esse foi o motivo do sucesso dele. Ele pode falar uma coisa muito absurda, mas ninguém vai prestar muita atenção porque ele consegue persuadir, colocar a ideia dele, mesmo que não seja a melhor ideia, do melhor jeito possível. Isso é o que faz um bom influenciador digital. Ele tem esse dom da comunicação, mas não quer dizer que a pessoa seja íntegra e tenha a melhor das intenções. Ele fez a riqueza dele toda pregando esse tipo de coisa, de que o homem ele é superior, de que não existe uma mulher independente, não existe isso, que as mulheres sempre vão ser dependentes do homem e que o lugar da mulher é dentro de casa, aguentando tudo que é tipo de coisa e sendo submissa ao seu marido. Eu sempre falo, se você quer ver quem alguém é e seguir aquela pessoa, veja os frutos daquela pessoa, se realmente condizem com o que ela prega, porque se ele é um homem tão bom, por que até hoje ele nunca casou, teve uma família exemplar, né? Se você quer ter um relacionamento bom, ter conselhos sobre isso, procure uma pessoa que tenha frutos sobre isso. O cara é basicamente um abusador de mulheres, é nítido, é claro. Então, como você quer um conselho de uma pessoa com esse tipo de fruto? É um pouco controverso. Você quer ter uma relação bem sucedida com uma garota
e procura conselhos de uma pessoa que só tem relações mal sucedidas com garotas. Agora, sobre a questão financeira, é fácil também ele dar conselhos, porque ele ganhou a custas das pessoas que se espelhavam nele aí vendendo cursos, com vídeos no YouTube, etc e tal. Eu vi um vídeo dele, vou falar aqui pra vocês, criticando as pessoas por consumirem cultura popular, ou seja, músicos conhecidos, por exemplo, como Rihanna, ele cita, e assistir reality shows, mas ele mesmo teve no Big Brother. Então você vê como que a pessoa é controversa. Ele mesmo teve no Big Brother e chamando as pessoas de fúteis e mente pequena por assistir esse tipo de programa. A pessoa tem zero coesão com as atitudes e o que ela prega. Então assim, é muito fácil ele dar conselhos de finanças tendo construído em cima das pessoas que queriam um norte e pagaram pelos conteúdos dele. Conselhos aí para as pessoas que são, assim, irreais, surreais. E as pessoas veem, né, estilo dele, tanto dele quanto do irmão, que o irmão dele também começou a fazer conteúdos pra internet, e elas ficam inspiradas, elas pensam, se ele conseguiu, por que eu não posso? Mas como que ele conseguiu isso, né? Vendendo aí a pornografia de mulheres que foram abusadas na mão dele e do irmão, foram coergidas, tiveram aí sua integridade psicológica totalmente abusada. Desde o início da carreira dele, ele alegava ter uma forte conexão aí com o cristianismo. Ele chegava até a mostrar transferências que ele fazia para a igreja de dízimo, mas posteriormente, ironicamente, ele alegou ter tido uma experiência profunda com o islamismo, tendo vindo a se converter à religião islâmica, e hoje ele é declaradamente um muçulmano. Ironicamente, como eu disse para vocês, ele acredita de fato de que ele é um mensageiro de Deus para a humanidade. Isso já fala bastante sobre a pessoa, né? Muitos ditadores e pessoas bem maléficas acreditavam também que eram grandes mensageiros de Deus. E isso é um perigo, porque ele acredita de fato de que as coisas que ele fala são, assim, corretas. Isso assusta. Uma vez ele foi entrevistado e perguntaram pra ele como ele tinha feito a fortuna dele. E sabe o que ele respondeu? Ele tinha um sistema de webcam na casa dele e ele chegou a trabalhar com cerca de 75 mulheres que produziam vídeos pornográficos pra ele, e ele vendia esse material. Ele alegou que ele chegava a fazer $600 mil por mês com esse conteúdo. Uma ótima pessoa para dar conselhos sobre relacionamentos e como tratar uma mulher, né? E é isso, vamos ver como que esse caso vai repercutir. Se você já assistiu algum vídeo do Andrew Tate e quiser comentar aqui embaixo, gostaria muito de saber a sua opinião. Vamos ver se a gente faz mais algum conteúdo sobre isso futuramente, quando sair os resultados aí da justiça em relação a todas as acusações que estão sendo feitas sobre ele. Mas uma coisa é fato, ele nunca mais volta a ser o que ele era. Não sei se eu tô graças a Deus por isso. Não queria dar minha opinião nesse vídeo, mas é impossível. Você ficou aqui até o final, gostou desse assunto, quer que a gente faça mais algum conteúdo sobre isso, deixa aí seu comentário. Se você puder curtir, por favor, compartilhar, se inscrever no canal. Espero vocês aí no nosso próximo conteúdo. Muito obrigada para vocês que estão aí. Vamos crescer a nossa comunidade aqui, fazer um trabalho responsável no YouTube. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um mega beijo. Um mega beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.